Gente, terça-feira vamos falar do Grêmio, vamos falar das notícias do Grêmio e do Grêmio no Campeonato Gaúcho, isso mesmo. Vamos falar do time que o Grêmio vai colocar no Campeonato Gaúcho, porque temos informações importantes e dessa informação, desse time que vai iniciar o Campeonato Gaúcho, podem surgir as soluções do Grêmio para o time principal. Essa é a sua hora de Grêmio, falando de Grêmio aqui no YouTube. E aí, gente, terça-feira vamos falar do Grêmio. O Grêmio no Campeonato Gaúcho, que deve ser o time de transição, e é exatamente sobre isso que a gente vai falar agora. O time de Thiago Gomes recebeu reforços do time sub-20. Todos os meninos do sub-20 subiram ao time do Grêmio. O Grêmio deve ter cerca de 24, 25 jogadores agora no time de transição, e eu vou destacar alguns desses nomes que vão fazer parte do time titular do Grêmio no início do Campeonato Gaúcho. Vamos falar sobre isso. Gente, o Grêmio deve começar o Campeonato Gaúcho com um goleiro de seleção, um goleiro de seleção de base titular absoluto. Estamos falando do Adriel. Sim, o Adriel é tido como a joia dos últimos anos no gol do Grêmio. Teve o Felipe Medioraro, teve outros meninos, mas o Adriel está sendo considerado a joia, a principal joia do gol do Grêmio dos últimos 10 anos, isso mesmo. A gente sabe que a gente teve Marcelo Groi recentemente, tivemos Galato mais para trás, mas não. Adriel é considerado a joia principal do Grêmio dos últimos 10 anos. Ele vai começar o Campeonato Gaúcho como titular. E o Grêmio precisa ficar de olho nesse menino, porque nós temos goleiro para o time principal em casa, feito em casa, e o nome dele é Adriel. A gente vai falar aqui todo o time principal que deve ser titular, né? O possível time titular do Grêmio no Campeonato Gaúcho, mas eu vou destacar alguns nomes antes de falar todos os jogadores do time principal. O Adriel é o primeiro. Daí do Adriel, a gente vai para o meio. Pedro Lucas, um menino de 18 anos, subiu para o time de transição e sim, ele vai ser o cara do meio, ele vai ser o cérebro do time do Grêmio no início do Campeonato Gaúcho. Pedro Lucas. Fiquem de olho nesse menino. Bom de bola, muito habilidoso, fez uma grande Taça São Paulo e ele é o titular absoluto, é uma das estrelas da seleção também sub-20. Fiquem de olho em Pedro Lucas. E daí por fim, eles, dois nomes, um volta de empréstimo e o outro está pedindo passagem há muito tempo. A gente chegou até a criar uma hashtag sobe. É ele, Sobe Elias. Provavelmente deve ser muito utilizado no Campeonato Gaúcho e provavelmente do Campeonato Gaúcho ele vai direto para o time profissional do Grêmio, principalmente se o PP já tiver saído. Sim, ele, Elias, e o outro volta de empréstimo, Léo Chu. Gente, o Léo Chu está fazendo grande temporada no Ceará e ele vai ser utilizado nesse time que vai começar o Campeonato Gaúcho. Léo Chu e Elias. Fiquem de olho então. Temos mais meninos para ficar de olho, mas eu estou destacando esses quatro: Adriel, Pedro Lucas, Léo Chu e Elias. Fiquem de olho nesses meninos do Grêmio, porque eles podem fazer história no Campeonato Gaúcho e dali para frente seguir um caminho brilhante no time principal do Grêmio. O Léo Chu provavelmente ele vai jogar o Campeonato Gaúcho, mas ele já vem para o elenco principal, né?
ele já foi emprestado para isso. Ele, pelo que a gente sabe, o staff do Grêmio, as pessoas em volta do Renato estão muito contentes com o Léo Chu, com o desempenho do Léo Chu, e ele vem sim para fazer um grande trabalho no profissional, e a expectativa que se tem no Grêmio. Gente, agora vamos falar o time todo do Grêmio. Todo o time do Grêmio que vai ser de meninos no início do Campeonato Gaúcho. E podem pintar mais jogadores no time principal. Se o Renato abrir a cabeça e se o Renato ainda estiver no time do Grêmio, né? Porque ele vai conversar, vai conversar sobre renovação só após a final da Copa do Brasil. Vamos lá. Novamente. Adriel. Daí. Wanderson na lateral direita. A dupla de zaga será Juan e Rodrigues. Lateral esquerdo, ele, Guilherme Guedes. É a nova chance do Guilherme Guedes mostrar que tem que ser um dos laterais esquerdos do time principal do Grêmio. Ele tem qualidade para isso e ele tem o início do Campeonato Gaúcho. O Grêmio deve jogar assim mais da metade do primeiro turno do Campeonato Gaúcho com esses meninos, conforme estiver sendo a performance deles, né? Mas provavelmente é a chance de ouro do Guilherme Guedes. Vamos torcer para que ele não machuque novamente. Gente, e a dupla de volantes? Poderíamos falar aí nos volantes em Victor Bob, sim, mas ele está machucado. Então a dupla de volantes do Grêmio vai ter Varela e Fernandinho. Prestem atenção nesse menino. Fernandinho é uma grande aposta e pode surgir também no time principal pós o Campeonato Gaúcho. E na frente dos dois, já falamos dele, Pedro Lucas vai usar a 10, vai ser o cérebro do time. Vamos ficar de olho nesse menino de 18 anos. Tomara que o Grêmio suba ele com essa idade, né? Não deixe ele mais 2 anos no time de transição, como o Grêmio gosta de fazer, subir os meninos com 20 anos, né? Depois ficam reclamando que só conseguem vender por 15 milhões de euros, 20 milhões de euros. Não! Subam Pedro Lucas agora, já! Para ele jogar 19 e 20, para ele jogar com 19 e 20 anos no Grêmio. Se der certo, estourar e ir para a Europa com 20 anos, no máximo 21 anos. Que daí o Grêmio consegue pegar valor de mercado de 30, 35 milhões de euros pela idade. E na frente vamos ter Léo Chu, Elias e ele, que veio lá do São Paulo, que está fazendo muitos gols com a camisa do Grêmio. Estamos falando de Ricardinho e temos também o Fabrício. Gente, esse time que vai começar um Campeonato Gaúcho é muito bom, é muito forte. Vamos ficar de olho nos meninos. Essa foi a sua hora de Grêmio, falando dos meninos do Grêmio que vão começar o Campeonato Gaúcho. Vamos ficar de olho. Podem surgir grandes revelações para esse ano, para a próxima temporada que começa lá em fevereiro. Vamos ficar de olho nesses meninos que vão jogar. Principalmente Adriel, Pedro Lucas, Elias, Léo Chu e agora eu vou colocar mais um nesse nome. Fernandinho. Fiquem de olho nesses 5 nomes. Não vou falar do Wanderson aqui, porque o Wanderson, claro, a gente não gosta de nenhuma lesão, mas graças à lesão do Orejuela, ele já está no profissional e mostrando que tem que estar ali. Não esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o like, compartilhe o vídeo, comentem aqui embaixo qual desses nomes vocês acham que pode estourar no time principal do Grêmio mais cedo. Comente aqui embaixo, vamos interagir. Comentem também se vocês acham esse time suficiente para tentar brigar pelo Campeonato Gaúcho, quem sabe, sem colocar os titulares. Essa foi a sua hora de Grêmio, falando de Grêmio aqui no YouTube e dos meninos que irão começar o Campeonato Gaúcho. As joias do Grêmio irão para campo. Valeu, fui!